A última. Bom, pessoal, último tema que a gente vai ver do sistema urinário é a insuficiência renal, e aí nós vamos diferenciar ela em insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica, tá? Para a semana que vem, eu vou programar com vocês uma aula ao vivo, para tanto à tarde quanto à noite, para a gente conseguir discutir um pouco mais do assunto, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, mas eu vou tentar deixar as coisas bem claras aqui. Primeira coisa que é importante, a gente nunca pode esquecer o foco da nossa aula. Então a gente tem sempre que lembrar que nós estamos tendo aula de clínica médica. Ou seja, a gente vai ver doenças que são crônicas, pacientes, né, com atendimento a doenças crônicas e que certamente vão ficar bastante tempo com a gente em atendimento, tá? A insuficiência renal, ela não é diferente. Por quê? O nome já diz, é a insuficiência do rim. E aí o que vai diferenciar a aguda da crônica é o estado em que o paciente está. Então, aqueles pacientes que têm uma insuficiência renal aguda é porque eles tiveram a perda súbita lá e quase completa da função renal, causada pela diminuição de filtragem do glomérulo, resultante em retenção de substâncias que normalmente seriam eliminadas na urina, como a ureia, por exemplo, a creatina, o excesso de sódio, potássio, de água e substâncias tóxicas. Então, um paciente que entra em um caso agudo de uma insuficiência renal, significa que é uma condição que ele pode reverter, é uma condição que pode melhorar. A insuficiência renal aguda, ela tem tratamento e certamente terá uma cura. O paciente ele vai ter uma reversão de 100% desse quadro. Pode, né? Ele pode ter uma reversão de 100% desse quadro. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí tudo que está acontecendo com a pandemia. Muitos pacientes que entram em estado grave da Covid-19 podem entrar em um caso, né, em um grau de insuficiência renal aguda. E muitas vezes é necessário que ele faça hemodiálise por conta disso. Mas isso não significa que aquela condição da insuficiência renal é uma condição crônica, ou seja, ela não é permanente. Ela pode reverter, esse quadro pode ser revertido e a pessoa voltar a ter a função renal dela estar reestabelecida, tá? Então, a insuficiência renal aguda é justamente isso, é uma perda súbita e quase que completa. Se ela é uma perda súbita e quase que completa, a gente entende que o rim não fará mais a função dele, e aí a gente na mente já lembra da tal da hemodiálise para esse caso, tá? Se a gente for ver a definição da insuficiência renal crônica, olha lá, ó, é uma deteriorização progressiva e irreversível da função renal. Geralmente ocorre como consequência da insuficiência renal aguda, ou de glomerulonefrite, ou intoxicações graves, né? Então aqui a gente vê que ela é irreversível, e essa é basicamente a diferença entre uma e outra. Uma insuficiência renal aguda pode levar a uma insuficiência renal crônica, caso ela não seja tratada, tá? Mas também pode ter a reversão, o restabelecimento da função renal. Já a crônica, não. A insuficiência renal crônica, ela não vai ser reversível, ela é irreversível. Então, para esses casos, é que vocês vão ouvir que a pessoa entrou na fila do transplante renal, caso ela não consiga sobreviver com aquela condição crônica do rim dela. Por que eu digo isso? Porque às vezes a insuficiência renal crônica ela se dá em um dos rins ou em parte do rim. E aí o restante do rim que sobrou, né, funcionante do paciente, muitas vezes é o suficiente para dar conta da função dele. Então nem sempre o paciente com insuficiência renal crônica precisa entrar na fila do transplante. Tudo isso vai ser analisado com o médico, né, para ver se é possível a pessoa sobreviver nas condições que ela está a partir daquele problema renal que ela tem, tá? Normalmente as pessoas com insuficiência renal crônica há necessidade de fazer a hemodiálise ou uma diálise de qualquer origem, seja ela peritoneal ou hemodiálise, isso porque o rim não está mais fazendo a função dele, tá? Então, por que eu tô dando ênfase a isso? Porque
É importante que a gente lembre que cada paciente é individualizado e cada um terá um tratamento diferente. Nem sempre a gente pode subjulgar aquilo que está acontecendo, né? No sentido de dizer, qualquer pessoa que eu ouvi que está com insuficiência renal precisa de hemodiálise e vai ficar a morrer se não transplantar o rim. As coisas não acontecem exatamente nessa sequência como muitas vezes a gente pode imaginar, tá bom? Às vezes as coisas vão acontecendo de formas diferentes para pacientes diferentes, tá? Bom, de modo geral, as principais causas, né, de uma insuficiência renal aguda, ela se dá por uma hipovolemia ou hipotensão por períodos prolongados e obstrução dos rins, né? Ou das vias urinárias. Então, por exemplo, uma pessoa que tem cálculo renal e não trata o cálculo renal pode ter uma insuficiência renal aguda. Por quê? Porque as vias urinárias estão obstruídas e o rim não consegue fazer a função dele adequadamente, tá? Se as situações forem devidamente diagnosticadas e tratadas a tempo, os rins são preservados da ausência de fluxo sanguíneo e eles não sofrem danos. Ou seja, se for detectado precocemente, esta é uma condição que pode ser revertida, né? O paciente volta a ter a condição renal dele, né? A função renal dele atendida novamente, tá? Quais são os sintomas? Olha lá, variam de acordo com a causa do nível do prejuízo renal, mas normalmente é letargia. Olha aí mais uma nomenclatura para vocês gravarem. Letargia é quando a pessoa fica devagar, fica com um raciocínio demorado, os movimentos lentificados, tá? Pode ter náuseas, vômitos, diarreia, pele e mucosa sempre vão se apresentar secas com sinais de desidratação. E aí a gente entende por quê, porque o rim não está fazendo a filtragem adequada dos líquidos, né? O hálito fica urêmico, a respiração pode ter o mesmo odor de urina, justamente por conta disso, porque tem muita ureia e creatinina, que são as substâncias, né, que dão a característica da urina e que o rim não está conseguindo eliminar do corpo. A pessoa com letargia fica sonolenta, pode ter constantes queixas de dor de cabeça, isso também por uma questão da desidratação. Os valores de ureia e creatinina, elas aumentam grandemente ou gravemente no sangue, então toda a questão dos exames laboratoriais dessa pessoa vem alterado, principalmente relacionado a esses dois componentes da urina. O volume de urina, ele diminui, isso porque o rim não consegue filtrar o líquido, né? E como diminui o volume de urina, aumenta consequentemente o volume de sangue, né? Porque ele não está sendo filtrado, e aí pode causar arritmia ou até mesmo parada cardíaca em um caso muito grave, tá? Então, é uma condição que precisa ser olhada de perto porque pode levar o paciente a uma situação grave. O diagnóstico ele é feito através de ultrassom, tomografia ou ressonância, então essas aqui são siglas para esses exames que eu falei, ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética, tá? E a anamnese, que é o exame clínico que o médico vai fazer, né, a partir de questionários e entender direitinho há quanto tempo a pessoa está tendo aqueles sintomas para poder determinar se é uma insuficiência renal aguda. O tratamento normalmente são intervenções como diálise peritoneal ou hemodiálise, né, para fazer a função do rim. E aí vai eliminar todas as substâncias tóxicas que o paciente não conseguiu, né, pelas vias normais de filtragem renal, e aí trata aquele problema, o rim pode voltar a funcionar normalmente. Se porventura há necessidade da diálise, existem dois métodos de diálise que o médico pode escolher, tá? Existe uma diálise chamada de diálise peritoneal e existe a hemodiálise. O nome, eu vou sempre ensinar para vocês a leitura do nome, das nomenclaturas. Vejam, o nome já diz ou me dá uma dica do que se trata. Se é diálise, eu sei que é a filtragem do sangue, né? Porque é isso que quer dizer. A diálise quer dizer que eu vou fazer a função do rim, e é isso que o rim faz, a filtragem do meu sangue.
Peritoneal significa que ela é feita através ou, né, por meio do peritônio, que é aquela membrana que nós temos na região abdominal que faz toda a proteção dos meus órgãos abdominais. Então, se ela é diálise peritoneal, significa que vai ser feita uma filtragem do meu sangue pela membrana peritônio. Já a hemodiálise, o nome diz, ó, diálise novamente, filtragem. Filtragem do sangue, porque eu sei que é hemo. Então, ela é feita através de uma máquina, né? Por meio de uma punção venosa, e aí eu vou colocar diretamente o sangue para ser filtrado. Para entender uma ou a outra, normalmente as diálises, principalmente a diálise peritoneal, ela vai se dar quando o paciente está em um caso de insuficiência renal crônica. Por quê? Porque ela é uma diálise feita em casa. Então, ela não é uma diálise comumente vista na unidade hospitalar. Em unidade hospitalar, normalmente a gente vê a hemodiálise. Então, vamos montar um cenário para vocês entenderem. O paciente entrou em um quadro de insuficiência renal aguda, não conseguiram tratar, ela se transformou em uma insuficiência renal crônica e o médico entende que o paciente vai ter que fazer diálise para sempre. Só que ele vê que naquele caso daquele paciente, uma filtragem pelo peritônio é possível. Ele não precisa vir até uma unidade de saúde, que é o hospital, por exemplo, ou uma clínica de hemodiálise para fazer a diálise. Ele pode dar sequência com esse tratamento na casa dele. E aí ele coloca esse paciente num programa de diálise peritoneal. O próprio paciente vai aprender a fazer todo esse mecanismo para conseguir ter a diálise peritoneal em casa. Então, vamos lá, para vocês entenderem, ó. Diálise peritoneal é um método pelo qual se introduz um líquido, e aí tem que ser estéril, por isso que a gente ensina o paciente a manipular, né, todos os equipamentos, que se chama de líquido dialisador, na cavidade abdominal do paciente por meio de um catéter. Olha aqui no desenho, ó, tem um catéterzinho, aqui está o líquido dialisador, vai entrar por esse catéter na região abdominal, na região peritoneal do paciente. O peritônio ele é banhado, então, com este líquido dialisador e faz a remoção das substâncias tóxicas presentes no organismo que o rim não conseguiu fazer. Então, como aqui os nossos órgãos internos são bastante vascularizados e eles estão com o sangue cheio de toxina, a hora que ele entra em contato com esse líquido dialisador, faz a troca. E aí, esse líquido dialisador consegue concentrar toda essa substância tóxica que estava lá nos meus capilares, né, que recobrem todos os órgãos. Aí a quantidade de líquido infundido e a duração das infusões variam de acordo com as necessidades de cada paciente, mas vai permanecer esse líquido aí por um tempo para poder fazer essa troca. Depois que esse tempo passa, esse catéter é aberto e todo aquele líquido dialisador que entrou, só que agora já foi feita a troca, né, dentro dos órgãos, dentro dos vasos sanguíneos, já foi feita a troca, ele está cheio de toxinas, então ele precisa ser desprezado. E aí é feita a drenagem para uma outra bolsinha. Então a diálise peritoneal é uma diálise que demora, porque o líquido precisa ser introduzido, aí se fecha o catéter, deixa o líquido ali por algumas horas, né, para ele poder fazer essa troca das toxinas, né, para ele receber essas toxinas que estão no organismo, e aí só depois é que o paciente vai drenar esta mesma quantidade de líquido para dentro de uma outra bolsa, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês lá na plataforma, para que vocês também assistam como é que funciona. O que é importante vocês entenderem que a diálise peritoneal, ela é uma diálise feita em casa. Dificilmente a gente vai ver uma diálise peritoneal feita na unidade hospitalar. E aí nós, né, que na verdade não somos só nós, mas uma equipe especializada de enfermagem, vai ensinar o paciente a realizar esse procedimento de forma estéril.
ele não pode sair do hospital sem saber fazer este procedimento de uma forma estéril. Essa outra foto aqui, eu tirei a minha imagem para vocês verem, como fica o abdômen. Aqui o abdômen, né, na região peritoneal, ele é um local bastante vascularizado, isso porque nós temos todos os órgãos concentrados aqui com bastante vascularização. Então o líquido fica permeando aí todos estes órgãos para poder fazer a troca das toxinas, né? Já se o paciente precisa da hemodiálise, e aí mais uma vez eu repito, pessoal, quem vai decidir se o paciente vai fazer a hemodiálise ou a diálise peritoneal é o médico. Algumas vezes o paciente até tem indicação de fazer diálise peritoneal, mas em uma análise bem crítica da condição de vida do paciente, o médico entende que é arriscado por um risco de infecção, porque às vezes o paciente mora em uma casa que não dá para ele ficar em um cômodo isolado, ele não vai conseguir manter a esterilidade do procedimento, ele não vai conseguir um ambiente tranquilo para poder ficar ali recebendo o líquido, para poder esse líquido agir dentro do peritônio. Então, às vezes, a condição social do paciente também é um fator determinante para saber se vai ser indicado para ele a diálise peritoneal ou a hemodiálise. Isso porque a hemodiálise, ele precisa ir numa unidade hospitalar. Então, o médico vai determinar qual é o período, né? De quanto em quanto tempo. Às vezes é necessário que ele vá 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. Há pacientes que precisam dialisar diariamente, e aí depende da criticidade, ou seja, qual é a condição clínica que esse paciente está, tá? Então o médico determina qual é o período, né, que ele precisa fazer a hemodiálise, e aí o paciente ele é deslocado para uma unidade de saúde. Normalmente são os hospitais que fazem ou clínicas especializadas de hemodiálise, tá? Mesmo um paciente institucionalizado. O que é um paciente institucionalizado? No último exercício que vocês fizeram, no último estudo de caso da aula passada, eu citei esse termo para vocês. Era uma paciente de casa de repouso, né? Uma paciente que estava em um asilo. Nós não chamamos de asilo, chamamos de casa de repouso ou instituição de longa permanência. Um paciente institucionalizado, por exemplo, e ele com necessidades de fazer hemodiálise, também precisa se deslocar desta instituição e ir até uma clínica de hemodiálise especializada ou em uma unidade hospitalar para fazer a hemodiálise. Por quê? Porque há necessidade desta máquina que vocês estão vendo aqui, ó. É esta máquina que vai fazer o papel do rim. Ela é que vai fazer a filtragem das toxinas, né? Que estão acumuladas no corpo do paciente, porque o rim dele já não consegue fazer mais. Então, através de uma punção venosa, como vocês estão vendo aqui, ó, é feita a drenagem do sangue, que passa por essa máquina que faz a filtragem e o sangue retorna para o braço do paciente, tá? O que é importante que vocês saibam, que uma veia normal, mesmo uma veia calibrosa, aqui como da minha mão, deixa eu ver se aparece, ó. Minha mão tem uma veia calibrosa, tá vendo? Uma veia dessas não consegue comportar um catéter de hemodiálise. Então, o médico precisa fazer um procedimento cirúrgico nesse paciente para conseguir um dispositivo chamado fístula. Ó o nome aqui, ó. Fístula é essa veia bem calibrosa que vocês estão vendo aqui, ó, no braço do paciente. Pode ser que alguns de vocês já tenham visto isso ao vivo, que é um calombo, né? Normalmente fica assim no braço. Ops, cadê a câmera? Aqui, ó, no braço do paciente fica aqueles calombos. Se vocês colocarem a mão nesses calombos, eles vibram. Então é um calombo bem grandão que parece uma feridinha, na verdade, uma ferida não, parece sei lá, um calombo mesmo. E na verdade ele não é um calombo, e ele é uma fístula. O que é essa fístula? É um procedimento que o médico faz cirurgicamente para unir uma veia a uma artéria. Por isso ela fica desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó, bem larga, bem grossa,
bastante calibrosa, que a gente chama na verdade. E se eu colocar a mão nela, ela vibra. Ela vibra porque há um choque entre o fluxo sanguíneo venoso e o fluxo sanguíneo arterial. Então há esse choque, esse borbulhamento desses dois fluxos, por isso ela fica vibrando ali, né? Por isso que ela tem esse frêmito que a gente chama. Quando coloca a mão, ela vibra, ela tem esse frêmito, parece que ela tá tremendo, tá? Então o médico precisa fazer esse procedimento no paciente, aí a partir da fístula é que ele consegue colocar um catéter, como vocês estão vendo aqui, e ligar esse catéter nesta máquina para fazer a hemodiálise. Uma outra opção que dá para o médico utilizar sem fazer a fístula é a utilização de catéteres de diálise. Veja, esse daqui é um catéter venoso central. Por que a gente chama ele de catéter venoso central, ao invés de chamá-lo de catéter venoso periférico? Na verdade, não de chamá-lo, né? Mas qual que é a diferença entre um catéter venoso central e um catéter venoso periférico? O catéter venoso periférico é aquele gelcozinho que vocês veem na veia, que vocês mesmos vão pegar quando tiverem lá estágio no paciente. É aquela punção que a gente faz em uma veia periférica. O que é uma veia periférica? É uma veia que está na periferia, né? Ou seja, nos membros do paciente. Então, uma veia periférica, a gente coloca um catéter periférico. Esse catéter é chamado de catéter central porque ele é colocado em uma veia que desemboca no coração, por isso que ele é central. Então a pontinha desse catéter lá dentro está desembocando no átrio do paciente, ou seja, dentro do coração. Isso porque dentro do átrio há a possibilidade de um fluxo bem grande de sangue. Então por isso que é colocado esse catéter aí, por isso que ele é adequado para fazer a filtragem de uma hemodiálise, por exemplo, tá? Então, só para a gente ter a definição, olha lá, ó, a hemodiálise é um processo que através de uma fístula ou um catéter de longa duração ou curta duração, mas que seja central, ou seja, um catéter central. Eu vou falar o nome, talvez vocês reconheçam esse nome ou vocês ouçam por lá, catéter de Scheele ou catéter de Permicati. Esses são os catéteres, né, os fabricantes que fazem esses catéteres centrais para hemodiálise. Então, Scheele é longa permanência, Permicati curta permanência. O que é isso? São catéteres que servem para fazer hemodiálise, tá? E aí, ó, de longa e curta duração, o sangue do indivíduo passa por uma máquina que contém um sistema de filtragem artificial que simula os rins e elimina então as toxinas do corpo, tá? Então, só retomando, lá na diálise peritoneal, quem faz a filtragem é o peritônio. Na hemodiálise, quem faz a filtragem é uma máquina. Para os dois, eu vou deixar o link do vídeo no YouTube lá na plataforma para vocês assistirem os vídeos, tá? Bom, a gente vai então focar nos cuidados de enfermagem relacionados à hemodiálise. Por quê, pessoal? Porque, mais uma vez, eu reforço, a diálise peritoneal é um procedimento que o paciente vai fazer em casa, certamente ele não virá até uma instituição hospitalar para fazer uma diálise peritoneal, tá? Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez reforçando, porque talvez vocês vejam o paciente fazendo diálise peritoneal no hospital, mas é a nível de aprendizagem, porque o paciente tem que aprender a fazer para poder fazer em casa, mas normalmente essa aprendizagem é dada para o paciente lá dentro da casa dele, tá? Então há uma equipe de saúde especializada nisso que vai até a casa do paciente, prepara o local, vê se o local é adequado, vê se o paciente tem uma mesa em que ele consegue colocar o material estéreo, vê se o paciente tem um ambiente limpo, adequado para fazer o procedimento, tá? Então nós aqui vamos nos concentrar nos cuidados para a hemodiálise. Então, os pacientes que se submetem à diálise, eles precisam de dietas e medicamentos especiais, tá? Devido ao escasso apetite e à perda de proteínas durante a diálise peritoneal. Essas pessoas precisam, em geral, de uma dieta relativamente rica em proteínas. Então, quem vai indicar a dieta?
É o médico, mas é a gente que vai acompanhar a aceitação do paciente. Então é necessário perguntar para esse paciente se essa dieta está sendo bem aceita, se ele está se adaptando a essa dieta, porque também, se isso não acontecer, o paciente começa a perder peso. A hipertensão arterial é frequente nos indivíduos que sofrem com insuficiência renal, isso porque o rim não filtra água e a água fica toda concentrada dentro do sangue, então há um volume de sangue bem grande, por isso que há hipertensão, né? Em aproximadamente metade dos pacientes pode se controlar simplesmente extraindo o líquido da diálise. Então o paciente chega para o hospital hipertenso, depois da diálise a hipertensão melhora. Por quê? A máquina da hemodiálise vai fazer a filtragem desse sangue, retirar este excesso de líquido e aí o volume sanguíneo desse paciente se normaliza e a pressão dele também se normaliza, né? Devido ser um tratamento crônico, o paciente com insuficiência renal, e aí tem que ser a crônica mesmo, a diálise pode causar estresse, porque as sessões muitas vezes, né, tem que ser feitas várias vezes por semana e o paciente fica ligado à máquina aí durante horas. Então, cuidar do psicológico de um paciente com insuficiência renal crônica dialítico é bastante importante, porque é uma condição bastante estressante. Muitas vezes o paciente não pode nem viajar mais, porque ele depende daquela condição de estar dia sim, dia não, no hospital, por exemplo. Então, é um paciente que precisa olhar, ser olhado, né, bastante de perto. Por que eu falo isso, gente? Porque nada disso vai ser a gente que vai indicar. Não somos nós os responsáveis pela indicação. O paciente tem que vir 4 vezes na semana, mas nós é que acompanhamos esse paciente diariamente, então é a gente que vai cuidar do estado emocional dele, é a gente que vai confortá-lo nesse momento de estresse que ele pode passar aí devido a toda a condição clínica dele, tá? Então, assistência psicológica, muitas vezes assistência social é necessária para a gente evitar casos de depressão ou tratamento, né, da depressão. Então, toda a equipe tem que estar envolvida no processo. Não adianta falar assim para mim, não, mas o psicólogo atende. Sim, o psicólogo atende e certamente ele vai atender mesmo, porque o psicólogo faz parte da equipe multiprofissional, mas nós da enfermagem estamos 24 horas por dia com esse paciente. E quando eu digo, gente, que é para dar apoio a esse paciente no sentido emocional, não é dizer para um paciente renal crônico na fila do transplante renal que tá tudo bem ou vai ficar tudo bem, tá? Existe uma diferença entre dar apoio emocional e simplesmente se livrar do problema, né? Então, muitas vezes é fazer uma escuta terapêutica, é estar ao lado do paciente, é receber aquela carga emocional dele no sentido de reclamação e simplesmente aceitar o que ele está falando e tentar resolver o problema apresentado, não simplesmente retrucar. Então, muitas vezes o paciente fala assim, tô de saco cheio. A vontade que o profissional pode ter de falar é assim, problema teu, vai embora então. Não, na verdade a gente não pode ter uma ação como essa, né? Então o paciente fala, tô de saco cheio, não quero mais, vou fazer. Você explica, olha, é uma condição importante para o senhor, isso pode te levar à longevidade. Por que o senhor não quer mais? O senhor consegue me explicar? Existe alguma coisa que eu possa fazer para tentar ali amenizar essa condição ruim que o senhor está passando? Então veja, se colocar à disposição. Isso não significa que a gente vai resolver o problema, tá? Isso não significa que ele vai ser curado. Isso não significa que eu tenho que negar a condição dele, tá? Mas significa que eu preciso estar ao lado dele e ele vai saber que eu estou ao lado dele durante todo esse período complexo da vida dele, né? Uma outra coisa que eu preciso deixar bastante evidenciada aqui para vocês é que é uma coisa... Desculpa, deixa eu beber um gole d'água. Que é uma coisa que às vezes a gente erra bastante, é lidar com a crença religiosa de um paciente como esse. É preciso ter bastante sensibilidade para entender qual é a crença religiosa da pessoa. Porque às vezes eu, por exemplo, se sou cristã, vou falar para o paciente, não, Deus vai te ajudar. E se a pessoa não acredita em Deus, como é que fica? Ela pode receber isso como uma ofensa. Então a gente também precisa ter essa sensibilidade para entender
se a crença religiosa minha, profissional, é a mesma do paciente, para que eu consiga respeitar o limite desse paciente em relação à sua crença religiosa. Então, um paciente que está em uma condição de doença renal crônica, na fila do transplante, dialítico, que precisa vir ao hospital 5 vezes na semana para fazer a diálise, é uma situação bastante chata, é uma situação bastante pesada, né? De carga emocional pesada para esse paciente. Aí, de repente, ele chega num dia chateado, não quer mais viver e fala pra mim, ah, não, pelo amor de Deus, não aguento mais isso, tá muito ruim pra mim. Eu falo, não, fica tranquilo, Deus vai te ajudar. Aí ele olha pra minha cara e fala, mas nem acredito em Deus, como é que Deus vai me ajudar? Então vejam, é isso que eu preciso entender, saber que além da minha crença, ou melhor, acima e à frente da minha crença, vem o respeito à crença do outro. Então, se eu perceber que o paciente é um paciente cristão que acredita em Deus, eu até posso utilizar isso como um recurso de apoio emocional, mas eu preciso saber de fato se é nisso que o paciente acredita, porque se for um paciente ateu, agnóstico, se for um paciente que crê em outras religiões, da Umbanda ou qualquer outra que seja, eu posso, esse ato de solidariedade pode soar de uma maneira errada, pode soar de uma maneira agressiva. E aí, ao invés de aproximar esse paciente da equipe, eu vou distanciá-lo e posso até prejudicar o tratamento desse paciente nesse sentido, né? Então ele pode perder a confiança que ele tem no profissional. Então todo cuidado é pouco, gente, quando se trata de crença religiosa, tá? Nós não estamos no hospital para julgar, nós não estamos no hospital para converter ninguém, nós não estamos no hospital para desejar nada a ninguém, nós estamos ali para tratar a condição do paciente naquele momento. E isso se for necessário que a gente abdique da nossa crença naquele momento, nós faremos. Então não é que eu vou deixar de acreditar em Deus, mas eu não preciso falar para o paciente isso porque ele não acredita e para ele aquilo não vai ter serventia naquele momento, tá? Bom, vamos aos cuidados práticos, então, de enfermagem. É lá, a gente monitora a função renal por meio do balanço hídrico, que vocês já sabem fazer, e do controle de peso diário. A gente avalia o estado geral do paciente, então na segunda-feira ele veio, estava mais disposto. Na quarta eu vi que ele estava bem prostrado, bem quieto, com bastante sono. A gente pode avaliar essa condição dele. A gente observa e registra os sinais de comportamento cardíaco e a dispneia, aliás, comprometimento cardíaco e dispneia, taquicardia, distensão das veias do pescoço. Então, tudo isso pode me indicar que o paciente está com desconforto ou com um problema cardíaco, tá? Ter atenção para situações de emergência, né? Então, se o paciente tiver uma arritmia cardíaca ou uma parada cardíaca, a gente precisa estar ali para atender. A gente mantém sempre a família informada a respeito das condições que o paciente está, auxilia na compreensão do tratamento. Então, mesmo que o paciente já faça diálise há muito tempo, e ele tem alguma dúvida, é importante que eu esclareça a dúvida. Isso não quer dizer, pessoal, que a gente precisa saber de tudo. Mas, como eu disse, nós precisamos sempre estar ao lado do paciente em qualquer que seja a situação que ele se encontre. Então, se eu não sei, eu vou atrás da informação. Se eu não posso dar aquela informação porque não compete a minha categoria profissional, eu vou atrás de quem possa. Então, se vocês acham que vocês não podem falar alguma coisa, porque isso pode comprometer a categoria profissional de vocês, vá atrás do enfermeiro. Se o enfermeiro também se sentir assim, ele tem que ir atrás do médico. O que não dá é para o paciente ficar com dúvida em relação ao próprio tratamento, tá? A gente atenta ao uso de alguma droga que tem grande capacidade de causar lesão renal, tipo as medicações que são nefrotóxicas, normalmente anti-inflamatórios, né? Que a gente precisa ficar de olho, mas também o médico vai ter bastante cautela em relação ao uso desses medicamentos em pacientes que têm problemas renais, tá? A gente não realiza curativos nas FAVs. FAV é o que, gente? A fístula arteriovenosa, que são aquelas fístulas
que eu falei para vocês, que fica aquele carombo aqui no braço, né? Então nós temos também um cuidado específico em relação a eles quando o paciente termina a diálise, né? A gente, olha lá, não realizar curativos que envolvam toda a circunferência do braço, ou seja, se a fístula está aqui, aqui. Se a fístula está aqui, eu não vou passar um enfaixamento nela, né? Isso porque eu posso comprimir e prejudicar o fluxo sanguíneo dela, e isso aí pode prejudicar o paciente. A gente não comprime o membro, então, membros com fístula, eu não posso verificar a pressão arterial, por exemplo, eu não posso pegar punção venosa. A gente chama de membro preservado. Membros com fístulas são membros preservados. A gente não pode nem medir pressão, nem fazer teste de glicemia capilar, nem fazer punção venosa, nem fazer coleta de sangue para exames, tá? Tudo que tiver que ser feito em relação a esses procedimentos tem que ser feito no braço oposto do paciente. Não pode ser feito no braço da fístula, tá? A gente não, desculpa, não punciona o membro da fístula, como eu disse para vocês. A gente orienta o paciente a não dormir em cima do braço. Então, se é aquele paciente que costuma dormir de lateral, ele não pode dormir em cima do braço da fístula. E a gente não retira o coágulo da punção, porque depois que sai o gelcozinho, né, que é a agulha que a gente coloca para furar a fístula, forma uma casquinha. Se a gente tirar essa casquinha de coágulo, a fístula sangra, né? Então não pode retirar essa casquinha que se forma. Essa feridinha tem que sair sozinha. Essa feridinha, na verdade, essa casquinha é um coágulo que vai evitar o sangramento dessa fístula, tá? Então, ó, retomando aqui com vocês, vou passar rapidamente. Nós vimos os cuidados gerais da equipe de saúde, nós vimos os cuidados de enfermagem em relação à condição do paciente e vocês viram aqui também os cuidados específicos relacionados à fístula arteriovenosa. Por que eu vou deixar isso bem separadinho para vocês? Porque isso cai em prova e é importante que vocês saibam separar estes cuidados, tá? É importante que vocês saibam distinguir um cuidado do outro para entender o cuidado específico para cada uma dessas situações. Eu vou deixar então os dois vídeos da diálise peritoneal e da hemodiálise linkados lá na plataforma para que vocês consigam assistir e vou também deixar o questionário, tá? Vou fazer também um estudo de caso específico para esse paciente e aí a gente discute então a semana que vem. Eu vou abrir uma aula ao vivo antes da prova, que a nossa prova, pessoal, é na aula 11, se eu não estou enganada, né? Então a primeira prova nossa foi na aula 6, a nossa próxima será na aula 11. Então não vai dar tempo, peraí, deixa eu pensar. Tivemos a aula 9, então eu vou abrir hoje uma aula ao vivo pra gente poder discutir, tá bom? Eu vou abrir uma aula ao vivo pra gente discutir, porque a próxima aula já é a aula 11 e é a nossa segunda prova, aí a gente discute esse caso, tá bom, pessoal? A gente se vê então na próxima aula.